O Flamengo aprovou, por intermédio do seu Conselho Deliberativo, na noite da segunda-feira, o novo contrato dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para as temporadas 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029. Contrato com o Grupo Globo, contrato que dá exclusividade ao Grupo Globo, exceto na venda dos jogos para o mercado internacional, para o exterior, onde o interesse é mínimo pelo futebol brasileiro. E os números apontam, em previsões iniciais, que podem mudar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, que o Flamengo vai ganhar menos 80 milhões de reais por temporada. Isso significa algo em torno de menos 200 milhões de reais em 5 anos. Isso significa que a cada ano o Flamengo vai deixar de faturar dinheiro equivalente àquele que pagou para contratar De La Cruz junto ao River Plate, ou seja, perto de 16 milhões de dólares, que hoje são aproximadamente 80 milhões de reais. Vamos falar sobre esse tiro no pé da gestão Rodolfo Landim. O Flamengo, na época da pandemia ainda, né, com a pandemia bombando, aquela situação toda, se aproximou do então presidente da República, Jair Bolsonaro. E o Flamengo foi quem trabalhou fortemente pela mudança na lei que regulamenta a venda de direitos de transmissão dos jogos de futebol. Tentar explicar minimamente aqui para quem não se lembra. No Brasil, até então, você tinha que, para uma emissora de televisão, por exemplo, transmitir um jogo, ela tinha que comprar os direitos dos dois times. E o Flamengo foi lá e defendeu que isso fosse modificado para que o time mandante, aquele que joga em casa, passasse a ter total direito sobre aquela partida, como acontece, por exemplo, na Europa. Bem, nem tudo que funciona bem na Europa vai funcionar aqui no Brasil sendo apenas copiado, né? Existem peculiaridades de cada mercado que não podem ser ignoradas nesse contexto. E o Flamengo trabalhou fortemente por isso, não por acaso, muita gente chamava essa lei de lei do Flamengo, mas o que pegou mesmo foi a expressão lei do mandante, que tem as digitais rubro-negras ali bem entranhadas. Pois a lei do mandante mudou completamente esse mercado. Para efeito do Campeonato Brasileiro, uma situação muito clara é que antes, para mostrar um jogo do Flamengo, o grupo de comunicação interessado precisava negociar com o clube e assim poderia mostrar 38 partidas. Claro, tinha que negociar também com os adversários. Agora, o Flamengo só tem direito em cima de 19 jogos. Que efeito isso teria? Bem, a priori o efeito é negativo. Até porque isso pulverizou, né, vendas aí feitas individualmente ou por diferentes grupos, né, como Liga, Forte, Libra, da qual pertence ao Flamengo, enfim. E o pay-per-view, que era maciçamente do Premier, né, do Grupo Globo, ele agora passa a estar fragmentado. Alguns clubes vão vender os direitos do pay-per-view para o Grupo Globo, outros para outros players, como se diz, e com isso, o Premier, que exibia jogos de todos os times da Série A no pay-per-view, exceto o Atlético Paranaense, o único que não acertou nos últimos anos, tinha 361 jogos no Campeonato Brasileiro, hoje vai ter o quê? Metade disso? Menos. Teremos que ver em breve, mas muito menos com toda certeza. E isso faz com que caia também a arrecadação do pay-per-view, que era onde o Flamengo conseguia dar um belo salto em relação aos demais. Por quê? Nos últimos anos, aliás, nesse último ano, em 2024, termina esse último contrato, vários clubes defenderam a reprodução de algo mais ou menos como é na Inglaterra. Na Inglaterra você tem um valor fixo para cada clube, um valor por audiência, um valor pela classificação no campeonato. E nesse item, valor por audiência, entrava o quê? O pay-per-view. E no pay-per-view, como o Flamengo tem mais torcida no Brasil inteiro, e justamente nesses últimos anos, o pay-per-view, que era medido apenas em algumas capitais, passou a ser medido em várias cidades do Brasil inteiro, um território muito mais amplo. O Flamengo, com a torcida que está espalhada por todo o Brasil, ele cresceu muito do pay-per-view, elevou bastante o seu faturamento. A grosso modo foi o que aconteceu. A outra parte que ia partes iguais, ele ganha igual a todo mundo, ou seja, na audiência, por conta do pay-per-view também cresceu ainda mais, e na parte do resultado esportivo, né, ganhando mais quem se coloca melhor no campeonato, o Flamengo passou nesses últimos anos com times mais fortes também sempre a figurar entre os times que se colocam ali em primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado do Campeonato Brasileiro, também elevando a sua receita. Então passou a ganhar mais ainda. Foi um erro de outros clubes
previsto pelo César Grafietti, especialista nas finanças dos clubes, que fez, eu me lembro muito bem, quando esse acordo foi firmado, uma apresentação na ESPN, numa entrevista que ele concedeu. Ele fez uma verdadeira apresentação, deu uma pequena aula, mostrando que esse fenômeno aconteceria porque justamente naquele momento mudou o pay-per-view. E foi o que ocorreu. Então o Flamengo fez um esforço danado para mudar as regras do jogo. Conseguiu, com a lei do mandante. E o resultado imediato é esse. O mercado mudou, a TV Globo fez uma proposta aos clubes da Libra e o Flamengo aceitou. E tem vários pontos que a gente vai poder abordar depois. Tem um grupo de times que, se um deles cai, cai a receita. Mas não está claro nesse contrato o que vai acontecer se um time que faz parte do grupo, que é da segunda divisão, sobe. A Globo paga mais, ou esse time divide esse bolo sem aumentar o bolo? Como é que funciona? Tem vários pontos que não estão muito claros. E a reunião, pelo que apurei, foi muito tensa, muita discussão. Acabou a situação, que tem um controle muito claro aí sobre o Conselho Deliberativo, conseguindo 69 votos a mais a favor da aprovação desse contrato. O contrato foi aprovado e deixa uma série de dúvidas. E, no primeiro momento, uma certeza: foi um tiro no pé. Foi um tiro no pé, essa lei do mandante, pela qual o Flamengo tanto trabalhou. Por que foi um tiro no pé? Primeiro, com a implosão, digamos assim, do acordo que havia com a Globo pelo Campeonato Carioca. Mas o fato é que essa iniciativa do Flamengo acabou gerando uma grande discussão, e o modelo que garantia um dinheiro bem interessante para os times grandes, para os pequenos também, uma grana que era importante para eles, de repente a Globo saiu fora e eles não conseguiram, até hoje, um acordo semelhante. Então, isso foi muito ruim, e parte dessa movimentação do Flamengo, um campeonato do Rio de Janeiro. E agora do Brasileiro cai drasticamente a receita. Mas cai por conta do pay-per-view, sim, mas tudo está muito atrelado à lei do mandante, que poderia até ser interessante se fosse mais bem, digamos assim, desenvolvida, pensada, discutida. O Flamengo foi lá sozinho, pediu então o presidente, que era o Bolsonaro, para mudar esse negócio. Agora, o Flamengo ouviu especialistas, o Flamengo ouviu gente qualificada que conhece o mercado, gente que pode fazer projeções seguras, minimamente seguras, sobre para que lado vai esse mercado, que esse mercado mudou completamente, gente. Hoje eu estou aqui falando com vocês e falando com milhares e milhares de pessoas todos os dias pelo YouTube. Isso não existia há alguns anos. Eu, um jornalista, sozinho, consigo me comunicar com vocês diariamente, ao vivo, em vídeos gravados como esse. Isso não havia há alguns anos. E também pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Twitter, X, pela Thread, pelo Quai, pelo TikTok, pelo Facebook. A gente se comunica por várias redes sociais, por vários caminhos. E isso hoje é possível. Nesse domingo eu comentei pelo canal Gold a final do Campeonato Carioca. Os dois principais campeonatos de futebol entre os estaduais, né, no Brasil, tiveram transmissões de canais no YouTube. O Gold mostrou o Campeonato Carioca, a Casa TV mostrou o Campeonato Paulista. E mostrou também os jogos do Vasco, né, que fez um acordo separado. Isso não era inimaginável há alguns anos. Esse mercado mudou e vai continuar sofrendo transformações. Nesse mesmo acordo, seria muito mais interessante para o Flamengo e para os demais clubes que negociasse com a Globo, digamos, exclusividade na televisão aberta e fechada, mas sem exclusividade na venda do streaming, para que você possa ter outros possíveis interessados, ou até para transmitir no YouTube do Flamengo, vendendo por um preço mais atraente para o torcedor, para ele acompanhar os jogos que só tem pay-per-view. Mas não. O Flamengo só vai poder vender para o exterior, onde o interesse é mínimo pelo Campeonato Brasileiro. Os horários são muito ruins. Os jogos noturnos, então, acontecem na madrugada da Europa, já virando a noite, amanhecendo o dia na Ásia. Não é favorável, os horários não são bons. Mesmo jogos de domingo, se for 4 da tarde, ainda pega a noite na Europa, mas se for o jogo de 6h30, horário mais ou menos assim, já está perto da meia-noite ali. Quem vai assistir? Tem que gostar muito de futebol brasileiro. Geralmente são brasileiros que moram lá fora. Então, a realidade é que essa mudança foi muito, muito prejudicial. E aí tem um ponto interessante, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o que o companheiro Rodrigo Matos publicou na sua coluna no UOL. Ele publicou a notícia a respeito da votação, né? Lá do Conselho Deliberativo do Flamengo, e ele coloca essa frase aqui muito importante. Confira. O vice-presidente de marketing, Gustavo de Oliveira, apresentou dados do contrato. Ele disse que a lei do mandante impactou negativamente no valor
total do contrato, porque antes o clube tinha 38 partidas para vender e agora 19. O dirigente chegou a mostrar números de valor por jogo para provar a vantagem do atual contrato. Confuso, né? Me parece até meio contraditório, mas ele admite, né, que a lei do mandante impactou negativamente. Está aqui, na coluna de Rodrigo Matos, no UOL. Será que, na verdade, essa regra que por hoje existe, que é uma coisa que é uma jabuticaba, que só tem no Brasil, e que fala, por exemplo, que os clubes que são detentores vamos dizer, do mando de campo, eles não têm o direito de transmissão, quer dizer que nos outros países, quer dizer, os clubes que são os donos do mando de campo é que vendem os direitos de transmissão. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, os dois clubes precisam estar vendendo aquele direito de transmissão. Mas isso deve ter sido muito bom para uma certa empresa, quer dizer, que detinha esse domínio, e era muito difícil, era uma barreira de entrada para que outros pudessem entrar. Mas hoje até ela mesma está, vamos dizer assim, dividindo o mercado com outras. Então será que de repente isso é bom para elas? Será que não é bom negociar direto com aqueles clubes que eventualmente podem vender todos os jogos que têm seu direito de transmissão? Essas coisas podem evoluir ao longo do tempo. E aí, se você for dono do seu próprio conteúdo, dos direitos de transmissão dos seus jogos, eu acho que isso aí pode fazer com que o valor, tirando o intermediário do meio, a gente pode ter um ganho bastante grande aí de valor. Então, o próprio vice de marketing e comunicação do Flamengo diz que a lei do mandante, que foi o Flamengo que por ela brigou, impactou negativamente. Bem, não preciso falar mais nada. Mas o que a gente quer é coisas maiores. Por exemplo, ontem eu estava discutindo lá com o vice-presidente de marketing do Flamengo, quer dizer, ideias de fazer programas, né? Então, uma coisa que surgiu na minha cabeça, vamos fazer um programa, sei lá, durante a semana de meia hora, pegando rubro-negros ilustres, por exemplo, dizer o seguinte, conta aí quais foram os jogos mais importantes da sua vida, entendeu? Pô, a Lei Pelé permite que você use até 3% do tempo de um jogo para você ilustrar, vamos dizer assim, qualquer programa, né? Você tem o direito de acesso àquilo, porque a Lei Pelé te dá esse direito. Então, assim, se a gente pegar até 2 minutos e meio, cada jogo que você selecionar lá nesse dia, você contando as histórias, e a gente entende que no futuro, isso vamos dizer assim, super importante. Eu fico vendo, assim, ao longo dos anos, né, quanto conteúdo, de fato, a gente entregou de graça, né, do Flamengo, né? Quer dizer, então, assim, você tem, às vezes, uma entrevista com o Jorge Jesus, assim, especial. Aí você pega e entrega isso para um canal de televisão, né? Então, assim, por que você não gera aquele conteúdo para a Flá TV e já começa, quer dizer, a divulgar e criando o hábito para as pessoas olhando aqui, procurando olhar na Flá TV? Por enquanto a gente não está anunciando lá, mas daqui a pouco a gente vai estar anunciando. Por enquanto a gente ainda não está transmitindo os jogos através da Flá TV, mas nós temos contrato, e você sabe muito bem disso, até 2024, para o brasileiro e para outros. Será como vão evoluir as diversas ferramentas? Será que a gente vai ter direito de streaming? Bem, me parece muito claro aí que o Landim demonstrou naquele momento já que ele pode ser um excelente executivo na área de petróleo, mas que ele não é um especialista em comunicação, em novas mídias, ele não entende do assunto. Essas ideias são muito ruins. Isso aí não vai vingar. Quem que vai pagar para ver esse tipo de coisa? O que um dirigente vai falar sobre o seu grande momento, torcendo pelo Flamengo, coisa parecida? Não é isso. Não é isso. E a ideia de pegar o então técnico, que era o Jorge Jesus, e guardá-lo para dar entrevista só na Flá TV. Ele tem que falar na coletiva de imprensa, porque isso aí é jornalismo. E o torcedor tem o direito de ouvir o técnico do seu time ser entrevistado e questionado, especialmente nas derrotas, por jornalistas independentes. E não por gente que trabalha para o clube, que evidentemente, como é que o cara trabalha para o clube e vai criticar duramente a atuação de um jogador, de um time, ou a decisão de um treinador ou de um dirigente? Não vai fazer isso. Fogo amigo? Nenhum clube vai aceitar isso. Então, é fundamental que o jornalismo independente tenha acesso aos personagens. Você tentar transformar isso num ativo para vender, só entrevista chapa branca, o torcedor não quer entrevista chapa branca, gente. Isso não existe. Então, assim, acho que aí o Landim deu as ideias dele e mostra claramente que ele não é um especialista no assunto. E me parece que o Flamengo não procurou ouvir pessoas realmente especializadas, apenas achou que a lei do mandante seria uma boa, pode até vir a ser no futuro, se for desenvolvido algo bem estruturado,
E no meio disso tudo tem uma outra versão que é assim, o Flamengo abriu mão, até o CEO, né, da Liga, da Libra elogiou, abriu mão para poder viabilizar a Liga. Tá bom, mas então faria algum sentido se fosse realmente uma Liga unida. Tem fair play financeiro essa Liga? Se não tem fair play financeiro no futebol brasileiro, que é uma coisa importante para clubes bem geridos na parte financeira administrativa, que é o caso do Flamengo, porque outros não são bem geridos e gastam o que tem, o que não tem, e montam times que não podem pagar e competem em campo, e eventualmente ganham títulos sem ter dinheiro, sem pagar o salário em dia. Então, se não tem nem fair play financeiro, por que você vai fazer generosidade com o dinheiro do clube? Reduzindo, aceitando algum tipo fazendo algum tipo de concessão. Isso não faz o menor sentido. Menor sentido. E fica de novo aí, muito claro, o quão forte politicamente está esse grupo que está no comando do Flamengo. O Conselho simplesmente fica ao lado da gestão atual, ao lado do atual presidente, o que me parece reflexo de um governo de coalizão que congrega muitos grupos políticos do Flamengo e faz com que a gestão do Landim consiga aprovar um contrato que, no mínimo, merecia ser discutido mais profundamente ou rejeitado com algum tipo de contraproposta para a Globo. Olha, nós aceitamos isso, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, queremos assim, assim, assim.